meus amores, tudo bem com vocês? Professora está bem, com muitas saudades, mas estou bem. Saúde, estou bem. Então, a professora vai explicar um pouco sobre as atividades da semana 28. Essa semana, nós faremos as atividades direcionadas para os diferentes moradias no lugar de viver. O tema comum é esse, e a partir desse tema nós iremos trabalhar as atividades da semana. Começando com a leitura do texto, tema, diferentes moradias no lugar de viver. Temos passado muito tempo dentro de casa, não é? Será que todas as casas são iguais? Gente tem casa, bicho tem casa, cada um do seu jeito, grande, pequenas, novas, velhas, não importa. Não há nada como o nosso lar. Será que todos têm casa? Será que todos os animais têm casa? Isso a professora está falando para vocês refletirem, pensar. Vamos ler o texto da Regina Vilaça. Casa e casas. Gosto muito da minha casa. Ela é grande e bonita. Muita gente mora nela. Ela alegra a minha vida. Todos têm sua casa. A do passarinho é o ninho. A do tatu é o buraco. A da lagarta, a folhinha. A tartaruga e o caracol levam a casa onde vão. É na sua casa que o totó esconde-se do trovão. O coelho mora na toca, o peixe no aquário, o macaco mora no galho, o jacaré na beira do rio. Cada casa é diferente, seja grande ou pequena, todos que nela moram vivem felizes e contentes. Esse texto aí, que tipo de texto é? Um poema, porque tem rimas, tem versos, cada linha dessa é um verso, tem estrofes, cada uma dessas aqui é uma estrofe, cada pedaço desses. E aí vocês viram que aqui está explicando sobre os animais, as casas dos animais, que tem alguns que constroem suas casas, tem outros que já têm a casa construída em seu próprio corpo, e tem alguns que moram, que arrumam seus lugares na própria natureza. Então, vamos ver um pouco sobre o texto. Interpretação do texto. Sobre o texto, responda: quem é o autor do texto? A professora já falou no início antes de ler, Regina Vilaça. Então, vocês responderão aqui. Circule no texto os nomes dos animais. Vocês irão aqui no texto e irão ver os nomes dos animais. Onde tem passarinho, tatu, lagarta, tartaruga, caracol, tem mais? O totó, que é o cãozinho, o coelho, o peixe, o macaco, o jacaré. Vão circular os animais, os nomes dos animais. Depois de circular com lápis colorido ou com canetinha, como vocês preferirem, no número 3, de acordo com o texto, quem tem cada casa abaixo? No aquário, quem está nessa casa? O peixe. Então, vocês vão responder aqui, o peixe. E no buraco, quem mora no buraco? Vamos ver. Quem mora no buraco, o tatu mora no buraco. Quem mora na folhinha? Vocês vão procurar a lagarta. Quem mora na toca? Aqui ainda antes carregam a casa. Quem é que carregam a casa? A tartaruga e o caracol, levam a casa onde vão. Depois aqui ao lado, na toca, quem mora na toca? De acordo com o texto e na vida real também é o coelho, geralmente o coelhinho mora na toca. Na beira do rio, o folgado que não faz caso, o jacaré. E no galho, quem mora no galho, vamos ver, o macaco. Geralmente ele fica, pendurado nas árvores. Depois de responder essa parte, vocês irão pesquisar um animal. Animal que vocês tiverem interesse de pesquisar sobre ele e como é a sua moradia, quem a construiu. E vão escrever sobre esse animal que vocês vão pesquisar, e aqui vocês vão fazer o desenho. Mas vão colocar o nome do animal, onde ele vive, quem construiu a casa dele, se foi ele, se foi um ser humano, ou se ele mora em algum lugar que não na natureza.
Vocês vão colocar aqui, bem bonito. E não esqueçam de ilustrar o desenho, porque tem criança com preguiça, desenhando de qualquer jeito, não está colorindo, está fazendo só o desenho, mas não está fazendo a parte, o fundo do desenho, o ambiente onde vive. Se é no fundo tem a parede da casa, se é a natureza, se está de noite, se está chovendo, colocar. Aí fica o desenho todo voando. Então vamos caprichar. Depois de terminar essa parte, faça a leitura com muita atenção. Assim como as pessoas, os animais procuram lugares onde possam se proteger da chuva, do sol, do frio e de outros animais, e onde também possam descansar e dormir. Observe e pinte. Quem tem o xerox vai pintar, e quem não tem, pode até fazer o desenho, que fica bem legal. Mas não esqueçam de pintar bonitinho, de fazer bem feito. Animais que constroem suas casas, aranha, abelha, o passarinho. Outros procuram lugares para se proteger. O leão na selva, atrás da mata, o macaco nos galhos das árvores, o castor, esse aqui não é, esse aqui é... professora, fugiu o nome. Enfim, né, no buraco, se escondendo. Professora, esqueceu. Existem alguns animais cujas casas são construídas pelo homem. O cãozinho, que o homem fez a casa, o aquário do peixe, o cercadinho do chiqueiro do porquinho. E aqui deve ser um castor. Então, agora, depois dessa explicação aqui, a professora procurou pesquisar alguns tipos de casas construídas pelos animais. Olha aqui, o tecelão social é um pássaro nativo da África do Sul. Eles são capazes de tecer enormes ninhos, feitos com pedaços de pau e capim. Olha só, aqui é um poste de energia e olha o ninho que eles fizeram. Vocês podem ler aqui. A professora colocou mais imagens dos ninhos que eles constroem. Aqui, eles dentro do ninho. Aqui, as formigas tecelãs, que vivem também na África Central. E elas constroem os ninhos nas folhas das árvores. Olha que interessante. Aqui, esse pássaro, ele faz um verdadeiro pavilhão mesmo, né? Uma cabana com galhos de árvores para se proteger. Aqui o cupim, olha, tudo isso aqui, são casas, torres de cupins. Elas podem até ter 3 metros de altura. E elas são feitas com capim, com terra. E elas vão fazendo as torres. A vida inteira, uma abelha só se passa ao redor dos seus ninhos. Olha aqui, a casa da abelha, colmeia. Aqui são formigas que construíram essa casa. João de Barro, olha que arquitetura. Tem até um prédio, né, de andares. Passa os tecelões, olha as casas que eles constroem. Entram por aqui depois para ficarem protegidos. A professora pegou mais imagens porque são muito lindas. As vespas, que constroem com resina e lascas de árvores, que a professora também colocou para vocês verem. Os castores, que constroem o seu ninho no meio do rio, com galhos, de árvores, lascas. E é engraçado que eles ficam dentro e não ficam dentro da água. O japu, que é um pássaro, olha quantos ninhos foram construídos por eles. Achei lindo, maravilhoso. Que também são eles construindo seus ninhos. As andorinhas, elas constroem os ninhos assim em cada lugar que olha. E olha que triste, lá na China, os chineses fazem sopa com as andorinhas. Olha só, aqui casas de andorinhas e aqui casas de andorinhas. E as corujas, elas têm corujas, a professora até viu ali no campo de futebol de grama, corujas que fazem buracos na terra, embaixo assim, e moram ali, fazem seus ninhos no buraco.
Mas olha só, tem corujas que aproveitam os buracos do próprio tronco da árvore para terem os seus filhotes dentro do buraco e ao mesmo tempo para se camuflar, porque olha só, é difícil até de vê-las. Então elas se escondem, fica mais difícil para que outro predador, outro animal coma seus filhotes e se proteger também da chuva, do frio, do vento. Então, a primeira parte é essa. Beijos e até a próxima explicação.